Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Nada é impossível, aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. Vamos repetir mais uma vez. Eu não vou viver pelo meu olhar, por aquilo que eu vejo, mas nós sabemos que é o Senhor que nos dá a vitória em todas as coisas. Aleluia, aleluia. Confiamos em ti, Senhor, aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. Nada é impossível quando nós cremos no Senhor, aleluia. E vamos declarar que nós cremos nele, amém? Nós cremos em ti, Senhor, aleluia. Nós cremos em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim em ti. Creio sim, eu creio, aleluia. Nós cremos nele, aleluia. Creio sim, creio sim, creio sim em ti. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, por ti meus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível, aleluia. Nada possível.
E nada, 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 mesmo nada é impossível. Meus irmãos, podem tomar os vossos lugares. E agora eu vou chamar a minha amiga Fátima. Ela traz uma saudação da igreja de Mirandela. Foi uma igreja que nós pastoreamos. Já saímos de lá, já vai para 9 anos, certo? E tivemos lá 9 anos, portanto, foi a igreja que nós passamos lá mesmo, em Trás-os-Montes, em Mirandela. Tivemos lá 9 anos e conhecemos estas flores, não é? Assim como outras. E eu quero dizer que é um grande privilégio termos cá. E a Fátima trouxe uma saudação da igreja de lá para os irmãos aqui, não é? Então eu vou pedir. E também... Ok. Como encontraste o Senhor? Está bem? Vamos lá. Quando eu falei para o meu pastor que eu vinha visitar minha família, né? Que eles são minha família. Deixa eu fazer aqui uma interrupção. Aqui a nossa Fatinha. É a brasileira mais portuguesa que eu conheço. Ela desmancha porcos. Ela faz chouriças, né? Ela até já dançou no Rancho Folclórico do Rio de Janeiro, vê lá, da Casa de Portugal, porque ela só tem o sotaque. O sangue é todo português, amém? Mas também tem a escola do Brasil. Tenho, mas Deus faz as coisas certas. Eu aceitei Jesus cá em Portugal. Vá, agora, pai, É diferente. Agora conta depois isso. Pronto, A saudação e depois contas como é que encontraste Pronto. Jesus. Okay? Mas aí, quando eu falei para o pastor, né, que vinha cá, vinha visitar minha família, né? Vinha visitar minha família e ele disse para trazer uma saudação. E ele mandou um versículo, que está em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é isso que a gente quer mesmo. Nós somos uma igreja só, nós somos todos filhos de Deus, né? E é o que a gente quer mesmo. Nós precisamos muito de vocês, muito das orações de vocês por nós lá em Mirandela, porque nós estamos passando por uma fase de troca de casa. Nós compramos um galpão e nós estamos a começar a fazer a nossa igreja, nossa igreja, para louvar a Deus como Ele merece, num espaço bonito, grande. E o pastor disse, então, já que você vai lá, né, leva essa saudação. O pastor disse para eu falar como eu conheci Jesus. Como o pastor disse, eu sou uma mulher... Eu não sou hipócrita, falo mesmo, sou valente. Eu trabalhava nas obras com meu marido. Eu trabalhei nas obras com meu marido trabalha no gesso, geralmente, trabalha em tudo, mas no gesso. E eu trabalhei nas obras. E nas obras eu conheci um senhor chamado Alberto. Ele era muito engraçado porque ele falava assim, Fátima, quando quiser sumo, pode ir lá na geladeira, porque hoje fui eu que comprei o sumo. Eu ia lá, pronto. E o Diamantino, meu marido, tem asma, tem DPOC. Ele tem um problema muito sério no pulmão, ele é dependente de uma bomba, mas está na boa, pronto. E o irmão Alberto, o senhor Alberto, soube que meu Diamantino tinha isso, porque via de vez em quando ele... Falou, Fátima, eu tenho lá em casa umas ervas que a gente faz com álcool, faz tipo um xarope, sei lá. Qualquer dia desse, vai lá buscar. Tá bem, pronto. E aquilo foi deixando. E eu via o senhor Alberto ser muito simpático comigo e com todo mundo. Nunca ouvi ele falar nada, mas o jeito dele, o jeito da pessoa era diferente. E um dia estávamos na aldeia, na Corriça, cuidando dos nossos animais, e o Diamantino ficou com uma crise muito ruim. Eu falei assim, Diamantino, olha, vamos aproveitar, vamos passar lá na casa do senhor Alberto, pegar lá a tal da mesinha lá que ele tem lá, né? Vamos lá. O senhor Alberto mora no terceiro andar. Eu fiquei no carro. O Diamantino subiu e falou, Alberto, então diz lá como é que é aí o tal do xarope, não sei o quê. A Fátima está lá embaixo. Não, deixa ela subir. Fátima, sobe. Não, de longe, não vou subir, não. Sobe. Tenho que te explicar como é que é o xarope. Não, fala para o Diamantino que ele entende. Não, tem que subir para eu te explicar como é que é o xarope. Era muito difícil tomar o xarope. 3 colheres. Era dificílimo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi
qual era o propósito de me chamar lá acima? Quando a gente chega... O irmão Alberto é um artista... Vou começar, irmão, porque não consigo chamar ele de senhor. O irmão Alberto é um artista. Ele faz coisas muito bonitas. Quando eu entrei na casa dele, eu falei assim, eu entrei na casa de um maluco. Completamente louco. Deus salva. Jesus é amor. Um barquinho da Arca de Noé, né? Aí depois ali, Jesus é o nosso Salvador. Eu, ai, meu Deus, que tenda de malucos que eu entrei, onde é que eu estou, meu Deus. E ele lá falando lá do tal xarope, olha, toma 3 colheres desse xarope, não sei o que, tá bem. E eu olhava para aquilo, estranho. Cheguei, olha, que religião é de vocês? E aí a irmã Agostinha, a esposa dele, falou assim, não, a gente não tem religião, não, a gente tem Jesus. Aí eu, Jesus eu também tenho. Sou católica. Jesus eu também tenho. Aí eu, mas para que isso tudo aí, tanta coisa? Não, nós somos cristãos evangélicos. Aí eu, tá. Imagina, eu moro aqui, essa igreja, eu moro ali em frente. Eu morei 14 anos em frente à igreja. Era como é que eu falava? Um recinto de festas. Era o que eu pensava que aquilo era. Eu não sabia que aquilo era uma igreja. Não tinha placar, eu acho que na época. Não sei, mas se calhar eu nem via. Eu pensava que aquilo era um salão de festas, que eu via as pessoas saindo de lá contentes. Pronto. E ele falou assim, olha, minha igreja é em tal sítio. E eu, tá bem, qualquer dia desse eu vou lá. Aí, não, mas vai. Eu falei assim, tá bem, qualquer dia desse eu vou lá. Eu moro em frente. Era só atravessar a rua. Aí ele, não. Abriu a boca para falar isso. Não, vai hoje. Porque hoje é o dia da tua salvação. Eu, foge. Este homem arrebentou comigo. E aí, chegamos em casa. Isso eram 5h30? 5h30, mais ou menos. O nosso culto era às 6. 5h30. Eu morava em frente à igreja, tudo bem. Mas não dava para tomar banho. Desculpa, não dá. Em meia hora eu não consigo tomar banho e trocar de roupa. Eu, como o pastor acabou de dizer, eu crio porcos, crio galinhas. Imagina como é que eu estava, né? Dá para trocar os sapatos? Deu. Mas não estava assim tão mal cheirosa. Fui para lá sozinha. O meu diamantino não foi. Meu diamantino, não vou. Eu estou cansada. E realmente estava muito cansado. Mas eu, como sou muito mais faladeira e gosto... E aquilo me chamou a atenção. Aquele Cristo, não sei o quê, me chamou a atenção. E fui para o culto. Aí achei muito engraçado. A coisa que eu mais gosto do pastor Jorge... Vocês têm aqui uma joia preciosa que eu já disse. É isto. Isto, para mim, acaba comigo. E lá estava aquele homem a falar... cantava essas musiquinhas, nós não tínhamos... Naquela época, o Nuno, acho que se calhar nem o Nuno trocava nada. Acho que era só o pastor mesmo com a violinha. Acho que era só isso naquela época. Ainda a igreja estava começando. Começando com vocês naquela época. Então, o pastor lá tocou, lá leu um versículo ou 2 da Bíblia, lá pregou, e eu... Tá bem. Daqui a pouco, acabou, vamos embora. Aí esse senhor chega e fala assim, não sei o que lá. Quem quer receber... E nós em pé, né? Estava culto acabando. Eu com a mão assim em cima do banco, assim. Quem quer receber Jesus como seu Salvador? Aí eu... E não sei o que lá. Alguém quer receber Jesus como seu Salvador? E eu, lá com as mãos. Este homem vai se calar. E falou, mas não sei o quê. Eu vou pedir mais uma vez, quem quer receber Jesus como seu único Salvador, deixar sua vida para trás e começar uma vida daqui para frente? Ele agora se cala, são 3 vezes, ele vai se calar. Não, 4. Quem quer receber Jesus como seu Salvador? Não, ele vai estar cansado e vai desistir. A 5ª vez ele fez. E aí depois, na 5ª vez, parece que meu braço levantou. Era um peso tão grande que eu tinha aqui nos ombros, um peso maluco mesmo. Eu sentia dor mesmo, mas na 5ª vez eu levantei. Hoje sei por que eu tinha aquela dor. Hoje eu sei. Mas aí levantei, fui lá na frente, o pastor orou por mim. E eu cheguei para o pastor e falei assim, olha, ele me deu uma cassete naquela época. Eu sou do tempo da cassete, vocês não sabem o que é isso, mas era uma coisinha que a gente rodava assim, aquilo passava. Eu sou do tempo da cassete.
Aí ele me deu uma cassete, me deu uns papeizinhos, uns folhetos, e me deu o número do telefone. Aí, nesse dia, foi muito engraçado. Porque ou foi nesse dia ou foi no outro. Mas eu acho que foi nesse. Que ele falou assim, Não, foi outro. Depois eu continuo aqui. Aí ele me deu os papeizinhos, me deu a cassete, e eu cheguei e falei assim, olha, eu vou dizer por que eu senti essa dor, primeiro. Eu senti essa dor nos ombros, esse peso tão grande nos braços, porque eu acho que eu queria conhecer Jesus. E eu procurei Jesus em muitos lugares. Sou católica, nasci católica, né? Fui batizada. Foi meu pai e minha mãe que me batizaram. Eu sabia que eu queria beber leite. O resto, meu pai e minha mãe batizaram. Passado um tempo, meu irmão ficou muito doente. Os padrinhos do meu irmão eram de uma igreja chamada Jurei. É uma religião louca lá no Brasil. Eu frequentei essa igreja. Não vi nada lá dentro. Fui a macumba, candomblé, umbanda, essas coisas todas. Não achei nada que me preenchesse. Nada. Aqui em Portugal, os testemunhos de Jeová estiveram na minha casa. Nada que me preenchesse. E eu cheguei para esse senhor e falei assim, olha, te digo uma coisa. Eu venho aqui hoje. No dia que eu chegar aqui, te fizer uma pergunta, e você não souber me responder, nunca mais apareço aqui. E ele chega para mim e fala assim, isso não vai te acontecer. Porque no dia que você quiser fazer uma pergunta, você vai ter que abrir a Bíblia. Eu levei um tapa ali tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei assim, foge, tá bem. Cheguei em casa, falei para o meu Diamantino, ô Diamantino. Ele pergunta assim, e aí, como é que foi aquilo? Até que é fixe. Chega lá, tá lá um homem lá na frente, o homem lá tocando a violinha dele, tá. Aí canta lá umas musiquinhas, o pessoal lá bate palma e tudo. Depois ele lê lá um versículo ou 2 lá da Bíblia, explica. Mas depois a parte do final não é boa, não. Aí ele, o quê? Falei assim, tem uma hora que ele pergunta se a gente quer receber Jesus como Salvador. E eu disse, o que é isso? Falei assim, eu entendi que é assim, porque depois ele falou, é assim, é como se a nossa vida acabasse ali, expliquei isso assim, é como se a nossa vida acabasse ali, dali para frente fosse outra vida. Tudo que a gente fez para trás estava apagado, e dali para frente a gente ia tentar fazer tudo que Jesus manda, o que está na Bíblia. Aí ele, tá bem. E que problema é esse? Mas o problema é que a gente tem que levantar o braço. Aí ele, tá bem, pronto. Isso foi num domingo. Quarta-feira, eu tive uma crise de ansiedade, fui para o hospital. Fui para o hospital, depois é que eu vi que eu fui para o lugar errado. Eu morava aqui, eu fui para cá, eu devia ter ido para cá. Devia ter ido voltado para a igreja, não, mas fui para o hospital. Fui para o hospital, pronto. No domingo, meu Diamantino chega e fala assim, e aí, não queres ir lá à igreja? À missa? À missa. Eu lá sabia como é que era o nome. É missa para mim, né? Aí eu, vais comigo? Aí ele, vou. Tá bem. Vamos lá. Fomos, ficamos lá sentados no mesmo lugar, tal. O pastor fez a mesma coisa de sempre, né? Lógico, com as mudanças, né? O Espírito Santo dirige, né? E teve uma hora, isso daí eu não sei se dá, mas daqui a pouco já começa. Aí, estávamos lá, o pastor faz a mesma coisa. E, lógico, a gente sabe que quando tem pessoas novas na igreja, o apelo tem que ser feito. Porque eu hoje, com as crianças, não fizemos um apelo? Tem que ser feito. E ele voltou a fazer o apelo. E o meu Diamantino chegou para mim e falou assim, o pastor Jorge perguntou, quem quer receber Jesus como seu Salvador? E o meu marido falou assim, é agora que eu tenho que levantar o braço? E eu falei assim, E ele? E eu falei assim, foge, para mim foi tão difícil. E ele levantou. Aí vocês vão falar assim, mas tu é assim, toda despachada, tu em casa falou para ele, olha, levanta o braço. Não. Quando eu levantei o braço, aquela dor, aquele peso, era muito grande. Pelo fato de eu procurar Jesus onde ele não estava, porque tem certos lugares que eu fui que realmente ele não estava, o que estava lá era Satanás, era o demônio, era o Pantufas, né?
Mas o meu Diamantino não. O Diamantino, ele nunca foi de ir para a igreja. Ele é daqueles que ia à igreja para os casamentos e batizados depois da cerimônia, só para comer. Ele não tinha esse peso da culpa dos problemas, de procurar Jesus no lugar errado, de achar que aquilo que eu procurei era certo, e ele aceitou Jesus naquele dia. Eu aceitei Jesus dia 28 de agosto. Meu Diamantino foi mais à frente. Se o pastor Jorge não se lembrar, eu lembro a memória dele. Em novembro. Eu aceitei Jesus em agosto. Em novembro, o pastor Jorge teve que me obrigar a não ir mais com ele aos cultos. Teve que me obrigar. Falou assim, não, hoje não vais. Hoje ficas com teu marido. Porque eu ia com o pastor Jorge para tudo quanto era lado. Eu tinha tanta fome da palavra de Deus. E uma vez nós fomos para Moncorvo. Moncorvo é lindo. É lindo. E na volta a gente passa por um rio. E eu falei para o pastor Jorge, pastor Jorge, me batiza? Ele disse que não. Era inverno, era novembro. Ele, não. Eu falei assim, não, por quê? Não pode. Pode. Diz que para ser batizado precisa de uma pessoa que queira ser batizada. Precisa de outra pessoa que batize. Precisa ter água, está tudo aqui. Mas não deu, né, lógico. Naquela época não deu. E eu fui batizada um ano depois. Eu quis ser a primeira a ser batizada, porque se eu fosse a segunda, eu acho que não aguentava. Porque a vontade era tanta, que eu não aguentei. Eu lembro que a Paula estava do lado de fora a me esperar, né? Quando eu abracei ela, não sei se eu não quebrei 2 ou 3 costelas dela, porque eu abracei ela com tanta força. A partir dali, eu dei realmente... Eu sou tão falha, eu erro tanto, eu peco tanto. Mas a partir daquele dia, eu resolvi que todo o tempo, como a gente falou muitas vezes, todo o tempo que eu tiver, eu vou gastar com Deus. Eu, na igreja, sou professora de escola dominical, faço parte da limpeza, faço parte do grupo de louvor, trabalho na multimédia, tento tocar no louvor também, não sou música, mas tento tocar, vou para todos os cultos que eu posso ir, e mesmo assim, eu ainda não consegui pagar nem os juros da dívida que eu tenho com Jesus. Eu aceitei Jesus e foi o melhor passo que eu dei. Todo mundo, as pessoas que estão aqui sabem que já deram esse passo. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo como é que tem pessoas que estão aqui dentro e, de repente, ficam lá fora e não querem voltar para cá. Nós temos muitos casos desses em Mirandela. Infelizmente, temos pessoas que tiveram a oportunidade que eu tenho hoje e estão lá fora. É tão triste. Hoje, eu estou fazendo 56 anos. O presente maior que eu tenho é de olhar para todos vocês que estão aqui e ver essa igreja cheia. Com as pessoas que estão aqui. Vocês não sabem o qual que eu estou... Eu acho que eu nem vou conseguir dormir. O qual tão satisfeita que eu estou, tão cheia. A Marina chegou para mim ontem e falou assim, Fátima, tu vai ver, tu vai renovar tuas forças. Não. Vou morder a língua, Marina, Então, sério, eu agradeço a todos vocês. Continue na igreja, continue orando pela Paula, pelo pastor Jorge. Vocês não sabem, quer dizer, vocês sabem o que essas pessoas são. Nós estamos a viajar 10 horas, 5 para cá e 5 para lá. Custa um bocado. Mas se fosse mais longe, eu ia. Eu também ia. Não é porque eles me trouxeram a vida, realmente. Eles me deram uma vida diferente. Meu casamento não é... Eu estou casada há 30 anos. Meu casamento não era para existir. Se não fosse as palavras que o pastor falou, as pregações que eu ouvi, os puxões de orelha que eu levei, que este homem não é assim, pensa que ele é assim bonzinho. Não, ele também chama a gente do lado. Chama. Mas eu levei muitas porque eu precisei. Eu precisei levar muitas também para aprender. Mas com tanto carinho que eu levei essas puxões de orelha. Tanto carinho. E hoje
eu estou aqui e estou muito grata, eu estou com o coração cheio. E eu peço que vocês continuem orando também pela nossa igreja de Mirandela, que, como eu digo, está passando... não é problemas, mas estamos... É difícil. Obras é muito difícil. E pronto. E se pudessem, de vez em quando, deixar eles lá em cima, assim, dar uns passeios, não dá? Vocês mandem eles lá em cima. Fica aí. Lê lá o versículo que o pastor Norinha mandou para nós. Quão suave... Já leu? Já. Lê de novo, lê de novo. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Vamos servir a Deus com alegria nesta tarde também, com as nossas ofertas, ok? Irmã Dineia vai nos dirigir num hino e todos juntos vamos celebrar a Deus, amém? E Deus irá recompensar. O objetivo é pagar as despesas, casas de oração, rendas, tudo isso, mas Deus irá recompensar. Isto é entre nós, os crentes, alguma visita, não se sinta coigido a qualquer oferta, mas se alguém quiser contribuir, faça com alegria. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu não sou assim tão falante, tão romântico como o irmão Sebastião, mas para homenagear meu esposo também, né, que fez anos quinta-feira, eu vou cantar um hino a pedido dele, não é? Aí toda a igreja vai cantar comigo, lógico, mas é um hino que ele ama. Ele ama esse hino, já domingo passado ele queria. Aí eu falei, não, amor. Aí hoje eu falei, não, hoje você merece. Amém, irmãos? Vamos cantar 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
tão bom estarmos neste lugar, amém? É muito bom estarmos neste lugar. Vamos ficar em pé, amém? Ainda vamos adorar ao Senhor, todos juntos, amém? E vamos buscar a sua glória, amém? Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração, digno das nossas vidas, Ele é digno de tudo, amém? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo és, Senhor, aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Obrigada, Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Nome que é sobre todo nome, é o dele. Amém. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará. Aleluia. Aleluia. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, só tu és, aleluia. És inigualável, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Aleluia. Tu és digno de receber a adoração, Senhor. A glória, Senhor, o louvor, Pai. Que a nossa vida esteja em consagração, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir. Aleluia, aleluia, só tu és o nosso fundamento, Senhor, aleluia. Meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, aleluia. Santo, 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 santo és, Senhor, aleluia. Aleluia, só tu és digno, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Podes dizer isto connosco. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos, Senhor, adoração a ti, Senhor. Aleluia. Juntamos a nossa voz, Senhor, com todos aqueles que te adoram, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Queremos, Senhor, que o teu reino, Senhor, que a tua glória se manifeste, Senhor. Tu mereces todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. 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 Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só tu és, Senhor. Tu és digno de tudo, só tu és, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu és
é a glória. E pode ser mais uma vez, só tu és digno, Senhor, só tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só tu és, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Aleluia, 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 aleluia. Nós louvamos, Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor. O nosso Deus, ele habita no meio do louvor do seu povo. Aleluia, louva ao Senhor, aleluia, louva ao Senhor, aleluia. Que nesta tarde o seu reino se possa encher de louvores, de gratidão dos nossos corações. Aleluia, só tu és digno da nossa vida, Senhor. Tu és digno do nosso louvor, Pai, da nossa dedicação, Senhor. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, tu és digno de tudo da nossa vida. Tu és digno de tudo. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Deus, tudo vem de ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Deus, aleluia. Só tu és digno de louvor, de adoração, Senhor. Tu és digno de todo o louvor, de toda a adoração, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, amém, Jesus, amém. Aleluia, o nosso Rei, Ele merece todo o louvor. Aleluia. Graças a Deus. Ele é digno, nosso Deus. O Senhor, único Deus. Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de toda a nossa adoração, glória e louvor. Amém? Os pequeninos podem ir com a tia Paula, Madalena. E hoje até a Filipa vai ajudar, não é, Filipa? Muito bem. Amém.
Luizinha, vais com a Filipa? Vais? Isso. Amém. Vamos ter. Oh, Miguel. Vai indo, Miguel. Vai, sim, senhor. Vai. Está atrasado, mas chega. Benjamin também queria ir, não era? Mas ainda vai ter que esperar um bocadinho. Ok, queridos irmãos, é bom estar neste ambiente de adoração ao Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que o Deus que agiu esses anos todos lá atrás, né, mais de 15 anos, é o Deus que ainda hoje age e opera. Amém? Depois vamos colocar o vídeo na página do YouTube da igreja, do culto daqui e do culto da manhã. Porque na manhã tem outro prolongamento do testemunho, foi mais a segunda vida, quando ela estava à morte. Depois eu vou lá pôr, depois ouvem lá, né? Estava sentenciada à morte com o Covid. Mas depois logo vem lá. Ok. Vamos agora. Nosso Deus é um Deus que vence a morte. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver um texto em Lucas. Inclusive, Lucas capítulo 7. E mesmo para nós a morte, podemos dizer assim, não é o fim. Amém? A morte, Paulo podia dizer, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, né? Mas queremos permanecer aqui por muitos e bons anos com a graça de Deus. E há coisas da nossa vida que precisam da vida de Jesus. Amém? Vamos ler então, Mateus capítulo 7, vamos começar o versículo 11. Lucas capítulo 7, muito bem, obrigado. Estão mais atentos do que eu. Estava olhando ali para a porta, ainda há algumas pessoas aqui para sentar, muito bem. Lucas capítulo 7, versículo 11, é um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que depois ir ele à cidade chamada Naim. Jesus foi à cidade chamada Naim. E com Jesus, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus, o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, tocou na urna, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Amém? O texto o versículo que eu queria ter como tema está no verso 13. Diz: E vendo aquela mãe, vendo aquela história triste, diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Diga comigo: não chores. Amém. Irmãos, quer queiramos, quer não, a vida, ela está cheia de subsaltos. A nossa vida, muitas vezes, é momentos de altos e baixos. Às vezes somos apanhados na esquina, como se costuma dizer. Irmãos, há coisas que muitas vezes vêm de repente e nos podem causar tristeza, dor, desespero. Muitas vezes sentimos-nos subcarregados com situações que parecem fora do nosso controle, pela perda de um ente querido, dificuldades financeiras, uma doença, algum problema emocional, muitas vezes uma traição, alguma coisa que muitas vezes marca profundamente o nosso coração e muitas vezes leva-nos às lágrimas.
né? Muitas vezes sentimos sem força, só apetecemos chorar, só apetecemos lastimar. E eu quero dizer, irmãos, que este era um momento em que Jesus encontrou uma mulher numa situação desesperante, amém? Numa situação difícil. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele olhou para aquela mulher e chegou na porta da cidade, versículo 12, viu aquela cena, viu, na verdade, aquele defunto, diz o texto que era filho único da sua mãe, que era viúva. Então, a Bíblia diz-nos, na verdade, que Jesus chegou naquela cidade de Naim, e o que é que ele encontrou quando ali chegou? Encontrou tristeza, encontrou desespero, na verdade, irmãos, encontrou, na verdade, aquela mulher que já tinha sofrido, ou que sofreu 2 grandes golpes na sua vida. Primeiramente, perdeu o seu marido, diz que ela era viúva. Depois desse primeiro golpe, podemos dizer assim, ela agora recebeu mais um golpe. E esse segundo golpe diz que ela perdeu o seu único filho. A Bíblia diz que ela não tinha mais nenhum filho. Amém? Simplesmente aquela mulher agora, na verdade, sentia-se completamente arrasada, uma mulher em desespero, uma mulher emocionalmente fragilizada. Irmãos, de toda a sua vida estava, na verdade, por um fio, podemos dizer assim. Amém? Quer no sentido de relacionamento com o filho, na verdade, a questão emocional, mas também um sofrimento até financeiro. Porque naquela época, as viúvas dependiam do sustento dos seus maridos ou dos seus filhos. Amém? Então esta era uma mulher viúva que se encontrava sem marido e agora sem filho. Amém? Numa situação extremamente desesperante. Amém? E ela estava, na verdade, chorando, caminhando para fora da cidade, onde ficavam os cemitérios. Amém? Então, há aqui este encontro com Jesus. E Jesus diz-lhe apenas 2 palavras. Não chores. Amém? E estas 2 palavras mudaram o curso da sua vida para sempre. Amém? Irmãos, esta palavra, na verdade, diz-nos que Jesus a pronunciou extremamente num momento de grande íntima compaixão por aquela mulher. Eu quero dizer nesta tarde, irmãos, amém? Que Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que tem compaixão de nós. Nada na nossa vida fica oculto aos olhos do Senhor. Ele lê o nosso pensamento, Ele lê o nosso coração, amém? E o Senhor tem uma palavra para cada um de nós nesta tarde, amém? Irmãos, alguns perguntam porquê eu, porque é que isto me está a acontecer? Eu posso não saber a resposta do porquê, amém? Posso não ter a resposta para o porquê, mas uma coisa eu sei, amém? O mesmo Jesus que estava passando naquela cidade, naquele dia, está passando por aqui, neste dia também, amém? O mesmo Jesus que tocou, na verdade, a vida daquela mulher, é o mesmo Jesus que quer e pode mudar a tua vida. Amém? Hoje aqui, aleluia. Porque Ele tem a solução para a tua angústia. Porque Ele tem a solução para a tua tristeza. E Ele diz-te nesta tarde, não chores. Amém? Ele vê as tuas lágrimas. O Senhor vê as tuas lágrimas. Nos momentos de solidão, essas lágrimas não estão esquecidas por Deus. Às vezes sentimos abandonados, sentimos traídos, sentimos sós e choramos. O salmista, ele diz-nos, e registrou no Salmo 56, e no versículo 8, que as nossas lágrimas não são esquecidas por Deus. As nossas lágrimas, Deus as vê, diz, tu contaste as minhas vegações, ou seja, tu anotaste o meu lamento e pões as minhas lágrimas no teu odre.
Não estão elas no teu livro. Irmãos, Jesus está recolhendo as tuas lágrimas. Jesus tem lá no seu livro apontado aquilo que tu estás a passar e Ele te diz nesta tarde, não chores. Eu estou vendo, eu te ajudo. O Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor conhece o que vai no fundo da nossa alma. Ana, uma mulher estéril que não podia dar filhos, ela chorou amargamente diante do Senhor. E o Senhor viu, o Senhor observou. Amém? Irmãos, viu a sua amargura, viu como ela estava. Amém? E Deus respondeu à sua súplica. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, irmãos, Deus vem e Deus socorre-nos. Voltando à cidade de Naim, diz, enquanto outros viam um funeral, a multidão da cidade via, na verdade, um momento que é um ponto final na vida daquele jovem. Jesus viu uma oportunidade de trazer restauração. Jesus está vendo o que está no teu coração. Ele conhece, Ele sabe o que cada um está a sofrer. Verso 13 diz, e vendo-a, Jesus também está vendo. Então o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse, não chores. Sabe porquê que Ele disse, não chores? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Há coisas que nós sabemos, há situações em que nós chegamos, há coisas dificuldades em que nós nos metemos e hoje estamos sofrendo consequências, estamos chorando, estamos amargurados, estamos tristes, estamos com remorsos, coisas que nós sabemos. Atitudes, escolhas erradas da vida que nós fizemos. Mas há coisas que simplesmente vieram e nós não temos explicação, não há explicação para o quê e porquê que estamos passando por estas coisas. Nós simplesmente não sabemos. Mas uma coisa nós podemos saber, e Paulo podia dizer também em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, aqueles que, na verdade, são chamados por seu decreto. Irmãos, as coisas, todas as coisas, boas e más, juntamente, muitas vezes leva-nos a sair de um lado para o outro, e Deus permite algumas situações, amém? Nós não entendemos tudo, mas sabemos uma coisa, Ele vê e em seu tempo Ele vai agir. Há coisas que não vale a pena mais estar a lamentar. Oh Senhor, eu falhei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz, pronto, fizeste, pede perdão e segue em frente. Não te agarres às coisas erradas que fizeste, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer, o inimigo da tua alma quer que tu te agarres às coisas erradas e fiques ali a remoer, eu fiz, pronto, fizeste. Errar é humano, mas Deus oferece-nos a misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então deixa o que para lá vai. Quem está em Cristo torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Deus é especialista em abrir novas páginas na nossa vida. Como a Fátima estava falando há pouquinho, né? Ela estava explicando ao marido, olha, acho que é começar uma página nova na vida, é começar, a partir do momento em que vemos a Jesus, começar uma nova etapa. E é mesmo, é começar uma nova etapa na nossa vida, com a ajuda de Jesus, com a direção de Jesus. Nós vamos em frente e Ele vai nos ajudar. E quando passarmos por momentos de vale, de sombra da morte, não estamos sozinhos.
porque Ele está conosco, Ele enxuga a nossa lágrima, Ele consola o nosso coração, Ele nos dá força para continuar e não é para desistir de nada. É para desistir do pecado e nos agarrarmos a Jesus, nos agarrarmos ao Senhor. O Salmo 30, verso 5 diz: a tristeza o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu te digo, nesta tarde não chores mais. Louva a Deus. Em todo o tempo louva a Deus. Em todo o tempo glorifica o nome do Senhor. Paulo e Silas, eles estavam fazendo coisas boas, estavam levando o evangelho à cidade de Filipos, foram presos, foram chicoteados, umas chibatadas enormes vergastadas sobre suas costas, ficaram com as suas costas em carne viva, com vergões terríveis, e ali estavam eles: porque é que nos fizeste isso, ó Deus, porque é que permitiste isto, ó Deus, somos teus filhos, estamos a fazer o bem, recebemos o mal, mas eles não fizeram absolutamente nada, eles simplesmente não se lamentaram, não blasfemaram, não se revoltaram contra Deus, mas simplesmente louvaram a Deus. Tal como Jó: Senhor, tu deste, tu levaste, bendito é o teu nome. Não é fácil. Mas na medida que nós louvamos o Senhor, o nosso coração é colocado nele, o nosso foco deixa de ser o problema ou o causador do problema, a pessoa ou situações que estão sobre a nossa vida, e o nosso foco começa a ser o Senhor. E quando o nosso foco começa a ser o Senhor, nós percebemos que Ele está no controle da nossa vida, e Ele diz: não chores, eu estou no controle da situação. Não chores, mulher, não chores, mulher. Esta cidade aí vai ver como o poder do meu poder se manifesta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se creres, verás também a glória de Deus. Amém. Jesus tem poder para interromper, parar a nossa dor. Verso 14: e chegando-se, tocou a urna, tocou o esquife. É só parar aqui. Alguns anos atrás, minha irmã dizia: irmão, que instrumento é esse do esquife? Eu gostava de ter um disse que era para ressuscitar os mortos. É a urna mesmo, é o caixão, ok? Não tocou nenhum instrumento. Pronto, uma parte. Diz que chegou e tocou a urna, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Parecia uma coisa de loucos. Mas o que é isto? Eu quero dizer aqui nesta tarde, alguns podem dizer que é loucura, mas eu quero dizer que Jesus parou também o meu funeral. A minha alma, ela ia a caminho do cemitério, ela ia a caminho do inferno. Irmãos, eu ia cair no inferno, e muito pior. E cair no inferno, posso dizer que é muito pior do que ir no cemitério. Mas Jesus veio ao meu encontro e me deu vida eterna. E hoje eu sei, se vir a entrar no cemitério, se o meu corpo vir a entrar no cemitério, amém? Irmãos, a minha alma está com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Irmãos, Jesus veio na hora certa para mudar a história daquela família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder. Nada é difícil para Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, interessante. Diz-nos a palavra de Deus no versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, aleluia, e começou a falar. E Jesus entregou-o
à sua mãe. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. E ainda hoje a palavra do Senhor tem poder. Poder para salvar, para toda a eternidade podermos estar com Ele. Paulo pergunta, como vão ser salvos se não houver quem pregue? É necessário pregar, é necessário falar a palavra. E quando a palavra é falada, né, no Salmo 107, verso 20, diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Irmãos, basta uma palavra de Jesus e as circunstâncias mudam completamente. Diz que chegou um homem centurião, um homem do exército romano, pedindo auxílio porque o seu servo estava moribundo, o seu servo estava completamente atormentado por uma enfermidade maligna. E Jesus prontificou sair e ele disse, não, basta uma palavra tua e o meu servo ficará são. Amém? Basta uma palavra de Jesus. Amém? Aleluia! E nós podemos receber vida e vida com abundância. Amém? O Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chegou, veja, depois de 4 dias, diz que Jesus chegou a Betânia. E ali diz que Lázaro estava morto, havia 4 dias, já cheirava mal. E simplesmente não há mais nada a fazer, Senhor. E diz, olha, não. Se tu creres, verás a glória de Deus. Vão, tirem a pedra. Diz, Lázaro, sai para fora. E eu, na verdade, e ao ouvir a palavra de Jesus, aquele homem que estava defunto, aquele homem que já cheirava mal, saiu para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer, nesta tarde, não importa a situação, não importa aquilo que possa estar morto na tua vida, não importa aquilo que está acabado, até morto e enterrado, eu quero dizer, basta uma palavra do Senhor. Amém? Voltando a Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor diz para Ezequiel profetizar, diz que foi-se-nos a esperança. Não havia mais esperança em Israel. Era assim que o povo estava. Tinham perdido completamente a esperança. Esta mãe tinha perdido completamente a esperança, porque ela dependia daquele filho para o resto da sua velhice, para o seu cuidado. Simplesmente aquela mãe estava chegando, na verdade, ao fim da sua vida também, porque o seu filho tinha padecido, não é? Mas veja, voltando a Ezequiel, diz que os ossos estavam como que em sepulcros, não é? E o Senhor diz, olha, profetiza, ouvi-me, ossos. E diz que os ossos saíram dos sepulcros, os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso, amém? E diz que veio carne, e diz que vieram os músculos, e diz que vieram os tendões, e diz que veio o Espírito do Senhor e reviveram, amém? Qualquer coisa que possa estar morta, até enterrada, Deus pode trazer à vida. Os teus sonhos podem estar mortos, enterrados, mas Deus quer trazer à vida nesta tarde. O Senhor diz, não chores mais, porque eu farei uma coisa nova na tua vida. Não chores mais, esquecendo as coisas para trás ficam, seguindo em frente, seguindo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não fiques amarrado, não fiques preso onde tu falhaste, não fiques preso, na verdade, onde as coisas não deram certo. Mas agora Deus diz, eu te dou uma nova oportunidade, eis que farei uma coisa nova. Então o Senhor diz, não chores, confia em mim, segue em frente, louva o meu nome, adora-me e busca a minha face. E quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, aleluia, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder, aleluia. Irmãos, porque a voz de Jesus, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre.
Basta uma palavra de Jesus, basta uma palavra, basta crer como aquele homem centurião, diz que Jesus nunca viu em Israel tanta fé como aquele homem, aquele que nem sequer era judeu, viu tanta fé, basta uma palavra, possas crer no Senhor, porque Ele tem uma palavra, Ele tem vida e vida com abundância. Ele tem poder, aleluia. Não importa o que lá vai. Diz-nos a palavra do Senhor, o profeta Joel tem uma palavra interessante que eu queria ler aqui nesta tarde. Não importa o teu sofrimento, não importa que os anos perdidos, interessa é que Deus abre uma nova página na tua vida. Verso Joel 2:25 diz assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e todas aquelas pragas, e vou restituir-vos os anos perdidos. Amém? Diz que o Senhor irá restaurar pelo seu poder. Amém? Deus vai restituir, porque Ele é poderoso. Deus fez isso na vida de Jó. Jó sofreu danos terríveis. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu as suas finanças, perdeu os gados, perdeu as colheitas, Jó perdeu a sua saúde. Irmão, Jó viveu, na verdade, momentos difíceis, momentos de angústia, mas diz que quando ele depois superar aquela prova, diz que até orando por pessoas, diz que eram suas amigas, mas estavam a pôr em dúvida a sua fidelidade a Deus, a sua coerência, a sua integridade, a sua espiritualidade. Mesmo assim, ele orou por aquelas pessoas que puseram em causa a sua fidelidade a Deus. E diz que quando ele foi capaz de orar até por aqueles que falavam mal de si, estavam equivocados. Irmãos, diz que ele foi restaurado em dobro. O Senhor restituiu, podemos dizer assim, como fala lá em Joel, né? Restituiu, amém, aquilo que foi consumido, amém. Deus voltou-lhe a dar, na verdade, bens materiais, a sua saúde, até o Senhor fez com que ele pudesse ter mais filhos e filhas, e diz que até eram das mais belas, das mais formosas, das redondezas. Aleluia. Então, irmãos, quando Jesus opera, Ele restaura a alegria. Ele restaura, na verdade, volta a trazer a paz e a segurança aos nossos corações. Então a tristeza da viúva, daquela mãe, transformou-se em júbilo, em alegria. Amém? A viúva recebeu o que ela pensava ter perdido para sempre. Jesus levantou aquele moço. Quem sabe nesta tarde, se a tua vida, a tua casa, a tua família, até a tua fé tem tombado, tem caído. Jesus quer levantar-te. Diz que Jesus entregou aquele filho à sua mãe. Jesus devolveu aquilo que ela tinha perdido. O filho, a alegria, a paz, a segurança. Irmãos, e quando Jesus intervém, a tristeza tem que fugir. Porque a alegria do Senhor, ela torna-se a nossa força. A alegria do Senhor. Deus quer trazer alegria. Deus quer acabar com a tristeza. Deus quer sarar corações aqui nesta tarde. Não chores mais. Eu não sei o que estás passando, Deus conhece os corações. Ele sabe. Há um inimigo que quer destruir a tua vida. Há um inimigo que quer destruir a tua família. Há um inimigo que quer, na verdade, pôr-te na penumbra. Mas o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te restaurar.
Irmãos, e com Ele vamos ser mais do que vencedores. Fiquemos em pé. Esta história, este episódio, a história desta família é uma lição para nós. O Senhor nos ensina que nenhuma situação está fora do controle de Jesus. Mesmo quando toda a esperança parecia perdida, Jesus veio e transformou. Não chores. Esta palavra não chores não é simplesmente, é mais do que uma palavra de consolo. É uma declaração do Senhor, uma declaração para mudança de vida, para transformação de situações. Não chores. O Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Crê naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Crê naquele pelo qual não há limites. Irmão, Jesus nesta tarde pode ressuscitar todas as situações mortas em tua vida. Seja um sonho, seja um relacionamento, um casamento, seja a saúde, seja no trabalho. Hoje Jesus está a falar contigo e diz, não chores, eu vou-te ajudar, eu vou endireitar as tuas veredas. Levanta a tua cabeça e confia no Senhor. Confia no seu poder. O Senhor que interrompeu aquele funeral é o Senhor que está pronto para restaurar a tua vida, a tua família, intervir na tua situação que estás agora passando, porque Ele se importa connosco. Ele é um Deus de compaixão. Nesta tarde eu queria orar com aqueles que querem pôr a sua vida no altar, querem o auxílio, o socorro de Jesus. Tu dizes, não chores mais, vem e eu trarei vida. Vem e eu te darei uma nova oportunidade. Vem, eu vou escrever uma nova história. Há aqui situações que Deus quer agir. Há aqui lares que o Senhor quer agir. Vidas que Deus quer restaurar. Enquanto o grupo de louvor vai subir, ainda ministrar um último canto, eu vou estar aqui disponível para orar contigo. Vem em nome de Jesus. Vou estar aqui na frente, vou estar disponível para orar, para falarmos com Deus, para pedir ao Senhor. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Senhor.
crê digno. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus.